organizada pelo Grupo de Pesquisadores em Inteligência Artificial Responsável na Educação, da Cátedra Oscar Sala, do IEA, da Universidade de São Paulo. Hoje nós temos o privilégio e a alegria de receber o professor Pedro Demo, um dos pesquisadores mais importantes e influentes no campo da educação no Brasil, ainda que seja originalmente sociólogo. Eu digo originalmente porque o professor transita com maestria por diferentes áreas da área do conhecimento. Ao longo de décadas, o professor tem influenciado profundamente pesquisadores e educadores como eu, destacando temas que, quando ainda pouco discutidos no Brasil, já eram por ele trazidos à tona. O professor aqui sempre valorizou, né, e sempre enfatizou a importância de professores pesquisadores na educação, da pesquisa como processos e metodologias de aprendizagem, e também os professores como eternos aprendentes, né? De forma que esse conhecimento ele seja sempre mobilizado e sempre mobilizador. Além disso, o professor Pedro Demo também me ensinou, particularmente, né, a importância da problematização. O senhor professor, né, sempre abordou aí que essa busca, né, por um conjunto de perguntas é um exercício fundamental para a reflexão crítica, né, para a aprendizagem, para a investigação contínua, desde os pequenininhos, desde lá da educação básica, do início da formação das crianças. Isso é muito encantador. Nesse encontro, então, a gente conta com a participação, né, das pesquisadoras Cláudia Helena Araújo, Lívia Carolina Vieira e do pesquisador Paulo da Silva Quadros, todos membros da Cátedra Oscar Sala, como eu, Márcia Azevedo. Nós gostaríamos de expressar, então, nosso profundo agradecimento ao professor Pedro Demo por compartilhar o seu valioso tempo e também o seu profundo conhecimento e sabedoria conosco. Já iniciei também agradecendo ao Paulo, né, por ter nos proporcionado esse encontro, o Paulo que fez esse convite ao professor, Cláudia Helena Araújo, Lívia Carolina Vieira e do pesquisador Paulo da Silva Quadros, todos membros da Cátedra Oscar Sala, como eu, Márcia Azevedo. Nós gostaríamos de expressar, então, nosso profundo agradecimento ao professor Pedro Demo por compartilhar o seu valioso tempo e também o seu profundo conhecimento e sabedoria conosco. Já iniciei também agradecendo ao Paulo, né, por ter nos proporcionado esse encontro, o Paulo que fez esse convite ao professor, e de início, então, eu passo a palavra ao Paulo. Mas eu acho que a questão do professor pesquisador ou da escola como uma comunidade de produção de conhecimento científico, e aí eu penso muito no que se discutia também a partir do Guasma, né? A sociedade aprendente, né? Então, quer dizer, toda a sociedade imersa num contexto de aprendizagem ao longo da vida. Então, assim, o conhecimento como algo salutar de todos os cidadãos, né? E a pesquisa científica como esse processo de construção de conhecimento e de reflexão contínua, né? E também com a ideia de que conhecimento científico não pode ser restrito, reservado apenas ao campo da universidade, né, da academia, né? Esse conhecimento tem que ser visto como conhecimento
como um bem social, né? Da sociedade, da humanidade. Então, isso tem que ser partilhado, isso tem que ser refletido, rediscutido, reelaborado, né? Então, isso me lembra muito também o trabalho salutar de um pesquisador inglês, que o senhor também deve conhecer, que é o James Burke, né? Então, dessa ideia de que o conhecimento é uma construção social, né? Então, nós aprendemos ali com aquela herança cartesiana, linear, né? Dos famosos inventores, né? Que recebem um crédito por determinados eventos. E não aprendemos todo o entorno social, cultural que serviu, do qual esses inventores, esses cientistas se serviram, né? Então, pessoas anônimas, né, da história, né? Então, eu vejo ali com muita simpatia essa questão da pesquisa, né, no meio escolar. Então, eu gostaria de saber do senhor como poderíamos pensar em estratégias nesse campo da pesquisa científica no contexto escolar, atrelado ao atual desenvolvimento da inteligência artificial. Bem, o que eu queria dizer para começar é que eu sou, nisso aí, um aprendiz, né? As coisas estão vindo assim a galope, né, como avalanche. A inteligência artificial está nos sufocando bastante também, porque vem, além da nossa velocidade de acompanhamento, né, assim como eu gosto de dizer, o nosso cérebro anda a pé e se alimenta de feijão. Mas o computador anda à velocidade da luz e se alimenta de eletricidade. Não dá para acompanhar, não tem como acompanhar isso aí. É uma das coisas que o Suleiman coloca bem. Aliás, o texto eu fiz também um pouco na sombra do Suleiman, que ele publicou um livro, agora foi traduzido, acho que vocês viram, né? A Próxima Onda, a Nova Onda, que acho que é um livro teoricamente mais ou menos, porque também não é o caso, acho que o Suleiman não vai ser nunca um grande teórico, mas ele foi um dos pais do chat GPT e está com consciência carregada, porque ele acha que criou um monstro, vai perder o controle e tal, né? Então, eu estou tentando aprender isso aí. E o que mais me interessa é como usar na escola, que acho que é também o interesse que vocês têm, por isso que aí eu acho que combinam bem as coisas, entendeu? Então, eu parto, então, de uma ideia antiga, que eu vi que também vocês manejam bem aí. Muitos autores, sobretudo da educação infantil, sempre disseram que essa coisa de pesquisar, saber pensar, educação científica, começa no pré-escolar. Aqui no Brasil começa no mestrado. Aqui no mestrado. Você tem um lampejo disso na graduação quando tem PIBIC, mas que é uma coisa excepcional. Então, lá fora, em países bons, entendeu? Realmente eles dão muita ênfase a uma formação científica já no pré-escolar. Um dos autores mais conhecidos, que também é o mais fácil de manipular, é o Piaget. Ainda que ele tenha outras críticas ao Piaget, né? Mas ele sempre apostou que a criança pensa, sabe pensar, tem raciocínio matemático. Aí ele inventou as fases dele, tal, que alguns não gostam, tal, né? Porque ele foi, digamos assim, no jargão, né? Estruturalista, mas ele se empenhou muito com essa ideia, que eu acho que é fundamental. Que toda essa curiosidade, essa capacidade de aprender, que na criança é uma coisa absurdamente maleável, né? Todos os autores da neurociência dizem isso, que nos primeiros anos de vida o cérebro aprende uma bestialidade. Aprende tudo. Inclusive uma segunda língua só brincando com um coleguinha. De repente, não estuda gramática. Para que estudar gramática? Nós precisamos estudar gramática, coisa de velho. Criança não estuda gramática. Né? Simplesmente brinca e, de repente, fala. Uma aprendizagem, assim, extraordinária. Então, aproveitar essa curiosidade da criança, e aí, então, vem um outro fator, que é uma motivação importante, que a criançada gosta do digital. Então, adora um celular, adora o computador, gosta de mexer nas teclas, não tem medo de mexer nas teclas, entendeu? E, de repente, essa criança que nunca foi alfabetizada começa a fazer coisas.
a fazer comandos, que primeiro são mais mecânicos, depois ele consegue também, aos poucos, chegar à ideia de que tem palavra, que tem informação, que precisa dizer assim, dizer assado, ou vem em inglês, ou vem em português, pouco importa, ele vai dando sentido à coisa, e aí ele tem uma espécie de alfabetização, que é muito ainda bronca, né? Muito inicial, mas, às vezes, é melhor que a alfabetização que tem na escola, porque a da escola é nada, é quase zero. E aí ele já consegue se comunicar. E entra, então, num ambiente de intensa comunicação, de intensa interação, às vezes doentia, que a gente também tem que olhar. Acho que nós temos que olhar os dois lados sempre, entendeu? Né? O digital pode engolir a criança, pode acabar com a criança, mas a criança se vira bem. Então, daí me veio a ideia de que a gente precisa alfabetizar, não com baby bobu, que para a criança não tem contexto, mas no teclado. Porque é o contexto da criança. O teclado está debaixo do nariz dela. Ela mexe com a mão. Ela sabe, ó, esse aqui é o L, aqui é o O, aqui é não sei o que tal. Vão combinar assim, assim, assado. Né? Aqui sai uma frase, responda assim, responda assado. Quer dizer, o texto dela ainda é muito incipiente, mas já é um texto. Porque no digital, tudo é texto. O próprio algoritmo é um texto. São tiras de números e de zeros e uns, né? Uma atrás da outra, assim, às vezes um texto de muitas páginas. É um texto. Tudo é texto. A tela é um texto, a interface é um texto, tudo é texto. E a criança entra no mundo do texto. Enquanto que lá na alfabetização comum não tem texto, porque o professor não sabe fazer texto, e fica decorando frases. Aqui eu tenho a expectativa de que eu vou conseguir que ele faça texto, com sentido. A informação que ele quer, a comunicação que ele quer, com muita semântica, não só a decoreba de simbologias que ele vai agregando, mas com contexto semântico de sentido. Vamos ver. Depende isso muito do professor. Como é que ele trabalha isso? Então, eu estou chamando de letramento digital, e acho que vocês vão concordar comigo, a formação docente está completamente atrasada, está parada no início do século passado, é fordista ainda. Não está à altura da criança, não está à altura da escola, está completamente fora. Infelizmente, nós somos da universidade, eu já sou velho aqui, né? Mas vocês são mais novos aí, mas a universidade não anda. A universidade está pendurada aí num lugar e não topa ir para frente, não topa se rever. Então, já tentei tantas vezes na vida, né? Vamos refazer a licenciatura, vamos refazer a pedagogia. Né? Porque está na cara que está tudo atrasado. Por exemplo, na escola, a melhor fase é anos iniciais, que é do pedagogo. O melhor professor da escola, de longe, é o pedagogo. Mas o pedagogo sacrifica a matemática, porque geralmente o pedagogo não curte matemática. Então, se o aprendizado adequado de língua portuguesa é de 50%, de matemática pode ser 30%. Quer dizer, perdem-se 20 pontos de percentagem, isso é mais nem menos. Não pode isso. Mesmo assim, é o grande professor. Quando a gente passa para os anos finais, esse 30% vira 10%. Quer dizer, o licenciado que entra nos anos finais, que devia então corrigir isso, ele afunda mais ainda. E no ensino médio é um resíduo. Então, quem sabe agora, com o apoio do computador, a gente não poderia melhorar um pouco isso aí. Então, o que eu acho, assim, na minha visão, na minha interpretação, né, que o computador não mudou a aprendizagem. Por quê? Porque a aprendizagem é biológica. Ela admite a sintaxe, naturalmente, admite o digital, como é um texto, como é a gramática. Quer dizer, a gramática vale pela semântica e pela sintaxe, pelo sentido e pela gramática. Os dois estão dentro. Um é semântico, complexo, e outro é linear, que é a gramática. Então, no biológico estão os dois, mas no digital não está o biológico. O digital, até hoje, não admite contradição, politicidade, né, intersubjetividade, envolvimento, empatia, essas coisas estão fora do computador. Eu não estou dizendo que o computador um dia não possa fazer isso, porque a gente já viu tanta coisa que eu não vou aqui me arvorar agora, fechar a porta. Não, isso aqui não pode. Se a matéria um dia criou a vida, a gente não sabe hoje como, né? Como é que a vida está dentro da matéria? A gente nunca imaginou, mas achou? Então, por que o digital não poderia, de repente, achar o biológico também? Mas, no momento, não tem.
Então, a gente precisa aí andar com certo cuidado. Então, acho que os tecnólogos muitas vezes andam muito rápido. Então, por exemplo, o Suleiman, que, aliás, ele é um cara comedido. Assim, no mundo dessa turma, ele é bem comedido. Então, ele diz, não, a questão da inteligência artificial geral, semântica, é questão de tempo. Eu não saberia dizer isso. Pode acontecer e pode não acontecer. Não sei garantir isso. Ele colocou no meio ainda uma coisa importante, que para a alfabetização vai ser muito importante, né? Que é a inteligência artificial conversacional. Não sei se vocês conhecem um pouco a história dele. Ele vendeu o DeepMind para o Google e foi para o Google junto. Porque ele tinha na cabeça, assim, na ingenuidade dele, acho, né, que ele ia converter o Google para aceitar um código de ética no uso do DeepMind, da inteligência dele, do ChatGPT e tal. Então, ele fez o escambau lá, montou proposta, fez seminário e tal, mas o Google só cozinhou ele. Até que ele desanimou, foi embora e montou uma empresa que se chama Inflection, que é conversacional. Ele quer fazer que os comandos, em vez de serem digitais, sejam conversacionais. Conversacional também é digital, mas vai pela voz. Aí a máquina transforma a voz em bits, né? Então gera o comando digital. Então isso vai ajudar muito, porque a criança, então, que não sabe escrever ainda, não precisa escrever um comando, ela fala o comando para a máquina e a máquina responde. Tudo é dúbio, naturalmente. Como a criança fala comando, a criança não precisa mais escrever, tá? Ele vai dizer logo isso. Então já vamos abandonar a escrita. Não, eu não quero abandonar a escrita, não. Mas eu quero todos os recursos que a máquina me dá também para a criança se animar, acompanhar e tal, né? Então, eu penso que a gente poderia tentar, e eu vou tentar, fazer, então, uma proposta de alfabetização que resulte num texto semântico de bom porte. Não aquelas coisas copiadinhas assim. Mamãe, eu te amo. A criança demora 3 anos para escrever mamãe, eu te amo. Eu quero que isso ela resolva numa semana. Porque é uma cópia, isso não é texto. Agora, trabalhando bem a criança, né, colocando ela no contexto, né, pedindo para refletir, pedindo para pesquisar, pedindo para usar a máquina para saber das coisas e questionar as coisas, duvidar das coisas, ela vai montando o texto dela. Eu imagino, então, que aquilo que a gente prometeu e nunca conseguiu, que está no PENAIC, né, e que até 3 anos a criança se alfabetiza, eu consiga resolver lá. Que num ano a gente pode ter uma criança alfabetizada, vou colocar entre aspas ainda, porque eu não sei até onde eu vou chegar. Mas eu queria já estar dentro da semântica, e não apenas da instrução, que é o que nós temos na escola só. A criança é instruída, ela reproduz mimeticamente, assim, mecanicamente, um palavreado, mas ela não é autora. Então, aí que está a coisa engraçada. Eu quero tirar de uma máquina que não é autora um apoio para a autoria. Então, tem que cuidar para a máquina não me engolir, né? A máquina não é autora. Mesmo no ChatGPT, ela tem cara de autora, mas não é autora, porque ela só reproduz, né, dentro da regra estatística, do frequentismo estatístico, a média maior. E usa a média maior de uso. Né? Então, ela, por exemplo, ela traduz, não é pelo sentido, porque ela entende a frase, é porque ela foi treinada em bilhões de textos e ela pega a média que mais cabe naquele caso e ela copia e põe lá. E funciona. Não sei se você já anda mexendo com isso aí, funciona. Eu fico muito impressionado, porque as traduções são ótimas. O português é ótimo. Então, eu acho que a gente poderia tentar, né? Então, isso é uma coisa muito importante que eu já imaginei que nós vamos fazer lá. Então, provavelmente, né, pelo menos eles estão me prometendo, todas as crianças vão ter o digital na mão, ou um computador, ou um celular, isso nós vamos decidir ainda, mas pelo menos o computador, sim. São crianças pobres, são escolas destinadas a crianças pobres. Então, elas não vão trazer de casa nada em termos digital, não vão ter que dar para eles, ou colocar na mão deles, para eles usarem e tal, e assim ver comparativamente como é que a gente vai poder andar. E nós vamos avaliar a criançada pelo texto que ela produz, não é pela prova. Então, a prova já está eliminada da escola.
é a autoria que ela produz. Então, para cada criança tem, então, uma pasta digital que nós já bolamos, né? Um lugar para ela, para cada criança. E nessa pasta estão todos os textos da criança. Então, nós vamos comparar o texto por texto. O texto que ela fez em março com o texto que ela fez em maio. O texto de maio tem que estar muito melhor. Porque a criança já estudou, já leu, já teve orientação, já fez, já refez, já tentou e tal. Então, a gente pode acompanhar. Não a nota, mas a melhoria do texto. Se quiser dar uma nota, também pode, eu não vejo nenhuma blasfêmia nisso. Mas o que tá no centro da coisa é como ela melhora a autoria dela. E lá no fundo está isso que eu escutei bem do Paulo, né? Uma proposta de emancipação. Esta escola precisa ser útil para essa criança mudar de vida. Sim. Porque ela precisa mudar de vida. Ela tem uma família pobre. Então, o que é que a gente pode fazer para uma criança pobre mudar de vida? Então, claro que eu não vou, por exemplo, mudar a pobreza dela, porque a escola não pode fazer isso. Mas eu posso instrumentá-la, no sentido de ela colocar as questões corretas, né? Ler a realidade, como o Paulo Freire dizia, para mudar a realidade, entender a sua condição, a importância do conhecimento crítico, autocrítico, para você encarar a realidade. Quer dizer, essa energia fundamental do conhecimento que desconstrói a realidade e o discurso sobre a realidade, para fazer uma contraproposta, que é tudo que o Paulo Freire queria colocar. Então, lá imagino que a gente poderia ensaiar esse tipo de coisa. Sensacional. Mas a Cláudia vai fazer a primeira pergunta, mas essas crianças, elas são de que idade? Eu vou começar lá com 4 anos, né? Tá. Olha, professor Pedro Demo, é uma alegria muito grande poder dialogar com o senhor, poder ouvi-lo e poder dialogar também com o senhor. O senhor é uma referência para nós na formação também de professores, e uma das obras que nós sempre utilizamos também é a obra do senhor, Educar pela Pesquisa, né, nos cursos de formação inicial de professores. E observando também o texto que o senhor publicou em seu blog, Inteligência Artificial como Provável Avalanche, nós observamos que o senhor coloca lá, né, que a IA veio para ficar. Então, cabe a nós desenvolver um uso responsável, pensar esse uso responsável. Mas, ao mesmo tempo, observando o que o senhor colocou aqui sobre a necessidade também de instrumentalizar a criança e essa questão do uso dos smartphones, nós nos deparamos com uma realidade que o CGI, o Comitê Gestor de Internet, publicou a pesquisa TIC Educação agora, onde quase 30% das escolas no Brasil já estão se esforçando para diminuir o uso dos smartphones ou até mesmo proibir, né? Pesquisa recente. Aí, assim, nós gostaríamos de perguntar para o senhor, por exemplo, então, como que nós podemos pensar os processos educativos, a formação humana integrada, a pesquisa acadêmica em tempos de inteligência artificial? Pois é, olha, isso é uma grande querela hoje também, porque não é só aqui, a própria OSDE, né, que é um dos pontos básicos de toda esse comando educacional de hoje via PISA, né, porque a OCDE hoje em dia é um império cognitivo, e comanda a educação mundial via PISA. Então, lá eles querem proibir o celular. Qual é o argumento? É que o celular tira a atenção da criança. Então, no texto eu coloquei lá, já até um pouco desaforadamente, né? Eu acho que se a criança prefere o celular à aula, é melhor tirar a aula. Digo com todas as letras. Porque não tem coisa mais decadente na escola do que a aula. Aula copiada para ser copiada. Não tem nenhum sentido, não serve para coisa nenhuma. Ninguém aproveita esse troço. O professor não é capaz de perguntar: eu mereço a atenção da criança? Essa é a pergunta fundamental. Nós não estamos à altura da criança. A gente impõe à criança. Olha, também descrevo lá no texto, não sei se vocês chegaram a ver isso, né?
Se a gente partisse da criança, da cabeça dela, da neurociência dela, da condição dela, nunca daríamos uma aula de 50 minutos no primeiro ano do ensino fundamental. Essa criança não existe. Isso é invencionice do professor. Qualquer mãe sabe que uma criança não fica 50 minutos escutando um adulto, nem nós. Então, eu acho que a gente tem aí que repensar. Veja lá, a gente está fugindo da raia, empurrando o problema para a criançada, que não tem nada a ver com esse troço, para salvar o quê? Uma porcaria que se chama aula. Aí tem que salvar a aprendizagem da criança. Então, eu sou totalmente contra proibir o celular. Ao mesmo tempo, não vou jogar o celular na mão da criança. Não sou maluco. A gente não pode expor a criança ao celular. Tem que ser uma coisa resguardada, protegida. Mas é importantíssimo que a criança cresça no ambiente dela, na geração dela, e não sacaneada por adultos de outra geração. Assim que eu gostaria de pensar. Então, claro que isso vai causar muito problema, lá nessas escolas nem tanto, porque lá nós já mais ou menos acordamos em torno disso, entendemos? Eu sei que muita gente vai ficar chateada, porque muita gente adora a aula e acha que a aula que é o sagrado da escola, e não a criança. Também, se a gente ampliar um pouco a leitura, ultimamente eu li umas coisas também que me encantaram. Um foi o Krenak, esse indígena que agora está na Academia Brasileira de Letras. Ele tem um livro sobre ancestralidade. E também eu li um Sussman, que fez um livraço sobre trabalho. E, entre outras coisas, ele discute como é que os indígenas africanos, que ainda existem lá em pequenos bandos, né, como é que eles discutem a formação de um caçador. Então, tem uma coisa assim que me deixou pasbaque, né? Caça não se ensina. Caçador ensinado nunca soube caçar. Então, como é que é a tua história? A criançada, primeiro, é livre, brinca de arco, brinca de flecha, corre atrás de um rato, corre atrás de um bichinho, tal, não sei das quantas, vai treinando, se arrumando e tal. Mas ela precisa entender o que é caçar. E ele tem uma expressão linda que se chama ler a areia. Paulo Freire, ler a realidade. Aí, ler a areia. Porque de manhã cedo, quando vem o sol, a areia está cheia de vestígios. E o bom indígena lê aquilo. Lendo a areia, sabem o que passou lá. Passou gente, passou um bicho, é grande, é pequeno, está manco, está ferido, não sei das quantas e tal. Aí eles fazem uma teoria da caça. Veja que coisa interessante. A teoria da caça deles é mais ou menos assim. Os animais, quando são perseguidos, correm. Mas eles não transpiram. Então, eles têm que parar para respirar. Se vocês viram já essas coisas, por exemplo, um bando de leoas que cerca um búfalo e corre atrás dele, elas conseguem fazer isso em alguns minutos e se resfriar. Bom, aí o bicho foge e eles vão atrás. O bicho para. Aí, daqui a pouco, você vai de novo lá. E o bicho foge, você vai atrás, até ele cansar, até ele se entregar. Então, eles dizem, quem sabe caçar, não fere o animal. Persegue o animal. Como é que o animal morre lá no fim? Tapando as narinas dele. Eu não sei se isso é tão verdade assim, mas me encantei com a ideia de ler a areia. Puxa vida! Indígenas! Que a gente não pode ensinar. Que ensinar deturpa a criança. A criança que fica aprendendo um macete de caça não vai caçar nunca. Ela tem que teorizar a caça dela. Ela tem que montar a proposta de caçar. O que é caçar? Como é que o bicho é? Tem que estudar o bicho. Então, mas eu não sabia disso. Né? Os humanos, por exemplo, transpiram. Então, pode correr uma maratona, 42 quilômetros, que é uma coisa absurda. Um animal não corre 42 quilômetros, morre. Porque não transpira. Ou pelo menos o suficiente para poder se renovar e tal, para se resfriar. E essas coisas, né, que eu também não vou agora discutir, né, até que ponto a caça daqueles indígenas é científica ou não é científica. Mas eu achei interessante é que você tem que saber ler a areia.
O velho pode dizer, ó, isso significa isso assim, mas a criança tem que resolver. Ela pode escutar o velho, mas a proposta de caça tem que ser dela. Aprender de dentro. Aprender não é causado de fora. Aprender você tem que formular. Você tem que elaborar. Por isso que elaborar é tão importante. Então, a criança indígena tem que elaborar a sua proposta de caça. Então, por isso que elas têm que saber fazer as armas, fazer o arco, fazer a flecha. Todos têm que saber. Não pode receber isso pronto. Cada um tem que ter o seu arco, a sua flecha, a sua proposta. Então, acho que isso é uma coisa que a gente abandonou na escola, a gente perdeu na escola. A escola é um monte de ensino, um ensino europeu, né, autocrático, de cima para baixo, de fora para dentro. Né? Os dados são agoniantes. Aula tem todo dia, aos montes, a aprendizagem é um fiapo. Né? Num livro que eu publiquei em 2021, acho, Efeito desaprendizagem, está no blog, se vocês quiserem ver, lá nos livros publicados, está lá, Efeito desaprendizagem. Porque me impressionou muito estudando os dados, né? Por que a gente começa num certo patamar nos anos iniciais, desce pela metade nos anos finais e acaba quase em zero no ensino médio? Que coisa é essa? Que escola é essa? É a escola brasileira. Você sobe para baixo. E a toda a vida é assim. Por exemplo, aprende-se 5% de matemática no ensino médio há 30 anos. E no ano que vem tem a mesma aula. E passa mais um ano e é a mesma aula. É como no Enem. Quem é que sabe redigir? A nota 1000. Diga. Agora deu uma piorada aqui em São Paulo, hein, professor? Só 38% das crianças até o segundo ano foram alfabetizadas. Você vê, 38%. Isso era um índice lá do Maranhão, agora é de São Paulo. Você imagina? Você imagina? Você vê, então, é um sistema que não tem sentido. Então, aí tem muitas hipóteses por trás, uma delas que eu quero dizer para vocês, não sei se vocês concordam. Eu cheguei à conclusão, então, que o sistema que nós temos não é saudável. Tudo que a gente propõe dentro desse sistema não tem sentido. Vou dar um exemplo, então. Vocês viram que o novo governo, no começo do ano, inventou um tal de criança alfabetizada. Chegaram a ver? Sim. Eu botei um texto lá no blog sobre isso. Eu acho que não faz sentido nenhum, porque é velharia. O alfabetizador é o mesmo, a proposta é do PENAIC, o professor é o mesmo, tudo é a mesma coisa. Não vai para lugar nenhum. Você tem que sair desse script. Então, nessas duas escolas, nós combinamos isso no início. Olha, é fora do script. A escola tem que sair do script. Tem que fazer uma outra escola, tem que ser um outro professor. Então, claro, isso é uma pretensão imensa, eu não sei se eu vou dar conta, mas nós vamos tentar. Porque aprendi, porque já fiz tantas experiências e todas foram arruinadas. Porque o sistema todo é contra. Então, se você fizer dentro do sistema, não sai. Então, uma formação de professor tem que sair do sistema. Por exemplo, quando você quer fazer uma formação permanente em qualquer município, chama a universidade, o que é que ela oferece? Pós-graduação lato sensu. Já morreu há 30 anos. Mas nós continuamos fazendo isso, porque é só o que a universidade tem. É uma graduação requentada, só aulinha, só reprodução, ninguém melhora com aquilo, não arruma nada. O estado que mais tem isso é Espírito Santo, que é um estado até razoável, mas também não é grande coisa. Um dos estados que menos tem isso é o Ceará, que tem alguma fama de estado alternativo, entendeu? Então isso não funciona. Se você quiser um professor novo, tem que sair do script. Então eu estou fazendo tudo, me esforçando para sair do script. Sim. Então, como é que eu defino o professor? Não sei se vocês também não coloquei no texto. Dentro das minhas lucubrações aí, eu mais ou menos montei a ideia de que o professor tem que ser autor, cientista, pesquisador, letrado digital. Isso que eu esperaria de qualquer professor. Não tem, né? Não tem.
A gente tem, professor, uma pesquisa aqui, nossa, que é um pouco para ouvir os professores, né, sobre a percepção deles sobre IA na educação. E aí, a partir desse contexto, a gente vai fazer uma série de minicursos, né? Mas, assim, sempre a partir da realidade, porque a gente ficar dentro da universidade pensando o que o professor precisa, não adianta, não resolve. Tá certo. Então, a gente quer ouvir esse professor e aí a gente prepara esses diálogos. A fundamentação é toda. A gente acredita que a conversa, né, é bastante formativa também. Ouvir verdadeiramente, não só ouvir para ter dados, né? E a partir das questões, ir formando e conversando, porque também tem um processo que o senhor fala, né, que a gente acredita muito também, que é uma mudança de paradigma, infere numa mudança de cultura, por isso que é tão difícil, né? Então, mudar culturalmente, mudar o que é esse papel do professor, isso não é fácil. O senhor está falando sobre isso há décadas e a gente ainda continua com o professor lá como o instrutor, né? Bom, mas então a gente quer bastante ouvir esse professor e promover esses diálogos aqui. Então, a gente faz esse percurso, né, de ouvir os pesquisadores, como a gente está fazendo, e a gente também volta para ouvir os professores e fazer esse link. Um pouco isso, por isso que a gente também tem esse infográfico, que depois a gente quer ouvir o senhor sobre isso. Críticas, né, são bem-vindas. Mas agora eu vou passar a palavra para a Lívia, porque ela tem uma questão que tem a ver com o que o senhor estava falando aqui anteriormente. Tá. Então, boa tarde, eu sou a professora Lívia, eu estou aqui no interior de Minas Gerais, em Poços de Caldas, no Instituto Federal aqui do sul de Minas, também levando seus textos para formar os professores aqui no processo de interiorização das licenciaturas que o Instituto Federal faz aí pelo Brasil inteiro. Estou muito feliz, obviamente, de conversar aqui com o senhor nessa tarde. E complementando um pouquinho, pensando um pouco no que o senhor falou agora, que é tão bonito, de saber ler a areia, né? Aqui a gente tem uma licenciatura do campo, e aí lembrei muito disso, o senhor falando, que a gente tem um projeto, como se fosse um PIBID dessas famílias que vêm do campo. Então são alunos que vêm passar uma sessão com a gente uns dias, e depois eles voltam e passam o restante do semestre lá nas cidades deles, nas escolas agrícolas, né? Pequenininhas, assim, na zona rural. E aí, desse projeto, resumindo bem a história, a gente foi com um monte de tema de química, de física, de matemática para desenvolver o projeto. Chegou lá, eles foram levantar os temas, e aí o tema que eles trazem para a gente vão plantar água? O projeto deles era plantar águas, né? Então, assim, uma coisa que parte da realidade, que dá para a gente fazer tanta coisa, um tema que jamais, enquanto professor, a gente levou para pensar. E eles pensaram, como que a gente pode plantar água a partir da realidade, onde não tem, fazer existir água e formas, e por aí vai. Então, é muito interessante pensar essa a partir da realidade, e a gente tenta pensar muito isso, né? O uso da tecnologia aplicada a essas realidades, dessas escolas brasileiras, que o senhor já bem disse, de infraestrutura, de alunos extremamente pobres, e por aí vai. E uma questão que nos toca muito, e que na cátedra a gente busca muito perseguir, é como pensar também no uso responsável. E você bem falou lá no seu ensaio, né? Saber usar responsavelmente SA. E lá, contando dos estudos de Suleiman, né, que o senhor agora explicou um pouquinho mais, que tem se debruçado e entendido melhor, a gente tem uma questão da ética, que também está muito presente na cátedra, desse uso responsável, que bem o senhor fala que os drones, né, eles podem ser programados para reconhecer certas pessoas, uma multidão, pode achar, pode alvejá-las, inclusive, com uma eficácia ali terminal. E aí eles não vão agir assim pelo entendimento das estruturas, né? Eles vão agir nessa frequência reprodutiva. Então, a partir desse contexto, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, e tanta coisa que o senhor já viu no Brasil, já vivenciou, já acompanhou de processos que já tentaram outras mudanças, né? A gente vem falando muito que o uso das tecnologias ainda, muito antes da IA generativa entrar no debate, eles já vêm sendo tentados e colocados como importantes na formação de professores, mas ainda não aconteceu. Como que o senhor enxerga essas questões e a necessidade de uma regulamentação para o uso dessas tecnologias? E o que o senhor pensa aí de políticas públicas? O que seria essencial se pensar no caso do Brasil? O que o senhor enxerga de norte aí para ajudar a gente nas nossas reflexões? Eu não vou defender a escola pública que nós temos hoje. Ela é indefensável.
Mas eu defendo a escola pública que a população precisa, porque é a única que cabe para ela, não pode ser escola privada, não tem como. Então, qual é essa escola pública de que a sociedade precisa? Então, ela precisaria ser completamente outra. E aí, então, acho que a gente pode colocar as coisas, né? Como é que a gente poderia, então, demover a universidade, mudar as formações, que acho que é uma coisa fundamental. Sempre para mim foi importante cuidar do professor. Porque você não muda nada na escola se não mudar o professor. Não estou dizendo agora que o professor é tudo, que nunca foi, né? Mas ele é o mentor do projeto pedagógico. Então, isso já é um peso total. Ele é o mentor do projeto pedagógico. Ele tem que fazer esse projeto pedagógico. Né? Então, tem que cuidar do professor. É o que estou tentando fazer nessas duas escolas. Então, a gente faz um processo de formação deles. A cada mês, eles escrevem um texto para nós. A gente avalia o texto e devolve. A gente os avalia pelo texto, porque a gente quer que essa avaliação que a gente faz do professor seja aquela que ele vai fazer com o aluno. Então, nós já estamos exercitando a avaliação que a gente quer, uma avaliação emancipatória, de cuidado. Cuidar, avaliar para cuidar. Então, se o texto está ruim, não tem problema, fazemos outro, fazemos outro, fazemos outro até ficar bom. Mas é preciso fazer texto. Então, no começo sempre tem reações, tem professor, não, mas por que eu quero texto? Ou então, tem gente que diz assim, para que eu quero pesquisar? Eu não sou pesquisador. Isso vem de uma universidade arcaica, completamente fora do esquadro. O professor não se vê como cientista, não se vê como pesquisador. Ele acha que isso não tem nada a ver com ele. Então, claro, o que acontece na escola? Aula. Aula copiada para ser copiada, é só o que tem na escola. E a gente colhe o que planta, naturalmente. Bom, e depois outra coisa, acho que aí o Suleiman pode ajudar muito a gente, porque ele está de corpo e alma nessa história. Espero que ele seja honesto, né? Porque esses empresários da inteligência artificial às vezes falam muita coisa, mas é para falar, entendeu? Mas ele me parece honesto. Ele precisa regular. Nós precisamos regular firme a inteligência artificial. Então, aí já tem uma visão diferente, ele não teoriza muito isso, também não esperaria isso dele, né? Mas ele é firme nessa ideia de que isso tem que estar na mão do Estado. Ele tem uma visão de Estado também sui generis, sabe por quê? Porque ele tem origem síria, então a família dele foi destruída lá na guerra da Síria. E uma das coisas que ele mais lamentou naquela guerra foi estragar o Estado. Não tem mais Estado. O Estado lá é uma figurinha secundária. É um país todo partido, todo cheio de pedaços que vão para cá, para lá, que se digladiam, não tem um Estado. Então, ele acha que o Estado é uma coisa muito importante. Eu acho até que ele valoriza demais o Estado. O Estado também tem seus lados complicados. Quando ele fica muito forte, por exemplo, na área da inteligência artificial, um dos grandes problemas é o Estado. Pega a China. A China é um grande panóptico hoje em dia. Já é. O que tem de câmeras no país é uma coisa assim, tem quase tantas câmeras quanto tem gente lá. Então, todo mundo é vigiado. É um estado panóptico, para controlar, para vigiar e tal. Mas isso não tira o nosso argumento, né, Lívia? Tem que regulamentar. Então, por exemplo, ao invés de a universidade só criticar, ela tem que propor o que eu estou vendo em vocês. Quer dizer, a USP quer propor, mas a maioria das universidades só critica. É porque não pode o ensino remoto, porque a educação à distância é uma porcaria. É uma porcaria também, eu acho que está errada, porque distância nunca foi um conceito pedagógico. Isso não tem sentido. Você tem que falar de presença virtual. É uma presença, como nós aqui. Nós não estamos ausentes, mas estamos presentes só virtualmente, não estamos fisicamente presentes. Mas quebra o galho, já é uma coisa boa, nós podemos fazer um bom uso disso. Isso me dispensa de eu ir para São Paulo? Isso é importante na minha idade, sobretudo, já é importante, podemos conversar assim, estamos conversando numa boa, não preciso ir para São Paulo para ter essa conversa, então o digital pode ser bem usado. Qual é o problema? É que a criançada já vive no digital e dispensa o físico. Então, se vocês quiserem ver um livro que saiu esse dia do Haidt,
Ele já tinha feito um outro livro antes sobre moralismo, muito interessante esse autor, né? Como a nova geração está perdida nisso aí. Está no mundo digital. Então, a criança se reúne em grupinho, cada um com o seu celularzinho, digitando, se comunicando pelo celular. Não interage, não conversa, não brinca. Isso vai dar mal. Isso vai ser um problema. Então, nós temos também que cuidar disso, né, Vitor? Na regulamentação tem que entrar isso aí também. A que serve a inteligência artificial? Mas eu não me iludo, Lívia, porque também acompanhei, já tenho alguma idade, né? O tempo que os hackers queriam tanto que a internet fosse um bem comum. Era uma ideia fundamental. Internet como um bem planetário. É de todos. Aliás, o Paulo falava lá, conhecimento é de todos. Não tem sentido você privatizar o conhecimento. Não pode privatizar a internet. O que aconteceu? Privatizaram, sem mais nem menos, acabou. Então, eu não me iludo, nós não vamos ter inteligência artificial para todos. Aí o Suleiman, por exemplo, acho que ele se engana muito. Porque como ele vê que as coisas vão vindo muito rápido, né? As ferramentas vêm rapidamente, ele acha que estando aí é para todos. Não é para todos. Até tem um exemplo lá que eu coloco no texto, lá, né? Por exemplo, sintetizador de DNA, que custa $25.000. Não, isso aí já todo mundo pode ter. $25.000, eu não acho que é para todo mundo. $25.000 não é para todo mundo. Que bobagem é essa, né? É a mesma coisa. Na Covid nós tínhamos essa ideia, né? De que todo mundo tem celular, todo mundo tem internet, todo mundo está conectado. E caímos sentados. Não é assim. Muita gente tem essas instrumentações, mas de qualidade tão ruim que a comunicação é caricata. E a escola tem que ter a melhor possível, tem que ter ela completa. Né? Então, o que eu acho, Lívia, é que a gente teria que aproveitar essa balançada que a inteligência artificial está dando em nós, né? Porque ela, de certa maneira, também nos aflige, nos incomoda. E que a gente então aproveite esse mal-estar para a gente se repensar. Porque por trás também tem muitas questões civilizatórias, né? Muitas questões do que é educação, o que, é que se espera da educação. Né? Porque nós fomos perdendo o rumo. Hoje, grande parte das escolas públicas no Brasil não merecem ser frequentadas. Curto e grosso. O último estado que eu estudei isso mais a fundo foi Bahia. Bahia tem mais da metade dos municípios com desempenho adequado de matemática no ensino médio de 0 e 1%. Para quê? A criançada vai lá fazer o quê? Vai ser enganada. Isso me lembra um autor que eu gosto muito, que é o Frigoto, A Produtividade da Escola Improdutiva. Vocês viram isso aí? É um texto assim que dói na alma da gente. Ele fez isso em 88 e repetiu em 2018 para dizer, ó, não mudou. Continua a mesma coisa. Então, a quem serve uma escola tão ruim? Então, a gente teria que repensar isso aí. Agora, repensar a fundo, né? Não botar uma tintinha, botar um esparadrapo, botar uma coisinha aqui. Não, tem que mudar. Até a BNCC, olha. Eu não gosto da BNCC. Acho aquilo um bagulho. Mas tem lá, na página 463, que até guardei na cabeça porque eu caí sentado quando li aquilo. Recriação da escola. Até a turma do Temer sabe que a escola precisa ser recriada. Não maquiada. Recriada. Tem que ser outra escola. Tem que ser outro professor. Tem que ser outra proposta. E valeria também para nós na universidade. Temos que sair dessa caixa fechada aí que não funciona mais. Então, isso que me leva então, a fazer essas coisas. Né? E essas duas escolas lá de Curitiba e Porto Alegre me vieram a calhar porque me colocam na estrada. Entendeu? Nós temos que resolver agora. Eu tenho um abacaxi para resolver lá. Eu não posso só ficar teorizando. Eu tenho que resolver. Aquilo tem que funcionar e eu estou frito. Né? Professor, pensando nessa questão, eu queria te fazer uma pergunta a partir do texto, né, que eu vi lá do blog.
que é uma questão que a gente discute aqui no grupo também. E lá, em algum momento, o senhor comenta sobre a diferença, né, do cérebro humano e o cérebro do computador, que tem naturezas distintas. Completamente. Isso. Aí fala da sintaxe, da semântica, mas a gente sempre trabalha aqui também no grupo pensando em complementariedade e também em colaboração. Então, elas podem ser, né, eu entendi lá no texto também, que o senhor acredita que elas podem ser complementares. Então, eu vou fazer aqui 3 questões que é para juntar num raciocínio só. Que a primeira seria assim, como que o senhor percebe a dificuldade que a gente enfrenta de tentar conceber modelos de educação, economia e sociedade como um todo, fundamentadas na colaboração. E aí, por que a gente pensa isso, né? Porque a gente pode pensar que em muitas conversas, a gente percebe que as pessoas que, inclusive, falam do fracasso da IA, que a IA não consegue, é muito porque elas estão na lógica da substituição. Né? Então, a IA não consegue substituir o ser humano, não é tão inteligente e tal. E a outra vertente é de que ela é uma ameaça porque ela vai se tornar mais potente. Essas duas perspectivas, elas não parecem que estão na lógica da colaboração, né? Sempre na lógica da disputa, da supremacia, da superação. Que não é o que a gente quer da educação, a gente quer formar pessoas mais colaborativas, né? Para uma sociedade melhor. Então, aí juntando, o senhor acredita que essa dificuldade, né, de pensar de forma colaborativa, aí são questões provocativas mesmo, assim, seja inerente à natureza humana, é fruto de influências culturais ou uma característica mesmo do pensamento ocidental ou até especificamente eurocêntrico, essa forma que a gente tem de sempre disputar. E aí, por último, além disso, se o senhor acha que seja possível realmente, né, não um projeto assim, não factível, da gente apostar numa educação fundamentada na colaboração a partir dos desafios que a inteligência artificial nos traz agora. Quer dizer, como é que a gente pode trabalhar metodologicamente com ela na escola, né? Que de forma colaborativa e se trabalhando desde os pequenininhos, que é o que o senhor está fazendo lá na escola dos maristas, né? Se eles de fato não vão entender que a gente constrói melhor em colaboração entre humanos e humanos e máquinas. Muito bom, gostei muito. Puxa vida, vamos lá. Olha, eu penso que primeiro a gente precisa reconhecer que a espécie humana é competitiva, é agressiva, aí tem muitas explicações evolucionárias, inclusive a nossa origem, os grandes macacos que são também terríveis, né, e tal, então nós não somos muito diferentes disso aí. Mas eu acho também que tem uma pimenta eurocêntrica enorme. Eu vou citar aí um livro que eu já manipulei muito e é um dos livros que eu acho que mais mal fizeram ao ambiente eurocêntrico, que é o livro do Dawkins, O Gênio Egoísta. Não sei se vocês já viram esse livro. Bom, é um livro muito importante, porque ele é um divulgador também da educação científica, da pesquisa, e ele é um quadradão, um direitista enorme, neoliberal declarado, e assim, também é muito contra a religião, é um teólogo é um teólogo contra Deus, né? Contradição, entendeu? Né? Mas, enfim, isso já é outra coisa, né? Mas, então, o gênio egoísta coloca a ideia que baseia todo o neoliberalismo. Porque os empresários sempre foram dispensados da ética. Isso já está no livro do Smith, de 1776, quando ele fala da mão invisível. E que o empresário que cuida da sociedade não é empresário, é um babacão. Em 1970, o Friedman fez a doutrina Friedman, crua, assim, responsabilidade da empresa é lucrar.
não é responsável a empresa que assume responsabilidade social. O que é isso? Uma declaração de guerra, né? É uma civilização baseada na guerra. A teoria evolucionária diz que o gene é tão egoísta quanto parceiro. Nós somos egoístas e cooperativos. Nós somos ambíguos. Então, não somos só egoístas, só cooperativos, somos os dois. E como você bem disse, na escola, ele tem que empurrar para o lado cooperativo. Não vamos desconhecer que a criançada também briga, também compete, gosta de jogar e tal, né? Mas não vamos empurrar para o cooperativo. Então, lá nas escolas, nós já arrumamos essa ideia de que o movimento primordial é do trabalho em grupo. Sempre procurar trabalhar em grupo. E também a tecnologia pode ajudar aí, porque a Wiki permite isso, por exemplo, você pode ir fazendo um texto, costurando com muita gente e tal, embora não seja tão fácil fazer assim, como a Wikipédia faz, né? Mas, de qualquer maneira, já tem alguma ajuda nisso, e nós vamos colocar isso muito forte. Então, nós não vamos também dispensar o texto individual, porque a gente precisa também conhecer a individualidade. Mas o barato é a emancipação coletiva. É o esforço coletivo. É você aprimorar essa ideia e não ficar nessa cantilena que é profunda, mas é uma coisa assim, é uma demência, é um ensandecimento europeu. Esse gosto pela violência, pela disputa, pela supremacia, né? O que Rancière chamou a paixão pela desigualdade. Paixão pela desigualdade. Nós aqui estamos falando, podemos falar de paixão pelo ensino, né? Também é uma paixão triste, né? Mas para a desigualdade é o fim da picada, né? Paixão pela desigualdade. Como essa turma coloca que a desigualdade é necessária, é fundamental, é ela que leva as pessoas a produzir, a fazer coisa nova, a buscar inovação, ir para a Lua, não sei das quantas, e se você tirar isso, não tem mais nada. Não, nós temos que mudar isso aí. Então, vamos ver. A gente quer muito que as crianças se emancipem, mas uma emancipação cooperativa. Para exatamente evitar aquilo que preocupou tanto Paulo Freire. Porque tem muita gente que se emancipa e não tolera que o outro se emancipe. Isso é a coisa mais comum. A Europa é a cara disso. A Europa não tolera um país independente. Alguém que não quer, por exemplo, ser neoliberal. Ela não tolera, ela mata. E o recado da natureza é o contrário, é a diversidade. Então, sair um pouco da ideia do modelo, né? Por exemplo, isso nós estamos tentando também arrumar. Ninguém é modelo de ninguém nessa escola. Então, não vamos comparar uma criança com outra criança. Ela vai ser comparada com ela mesma. Se ela fez tudo o que pode, não pode ser reprovada. Mas também nós não vamos aprovar sem aprender, porque é fraude também. Ela vai ser aprovada porque aprendeu. Mas se ela fez tudo o que pode, não dá para reprovar. Então, acho que aí também a gente pode usar até a inteligência artificial, né? Porque já tem até programa para isso, né? A inteligência artificial lidando com a criança pode descobrir o que é que falta nela, qual é o conteúdo curricular que ela não domina bem, o que é que ela não leu, tal e tal. Pode ter se usado isso. Isso é um pouco cru ainda, isso é um pouco imediatista, mas pode ajudar. Né? Embora a gente não tenha essa pretensão de encher a cabeça da criança de conteúdo. A gente vai por outra linha, que nós chamamos atividades de aprendizagem. O papel do professor é transformar o conteúdo curricular em atividade de aprendizagem. O aluno vai praticar na escola atividade de aprendizagem. Não é escutar um professor falar. É produzir. É autoria. Então, nós vamos reservar um semestre. O primeiro semestre do ano que vem, nós vamos reservar só para exercitar atividades de aprendizagem. Nós queremos que o professor já leve um balaio de ideias de como transforma o currículo em atividade de aprendizagem. Então, aí acho que a gente pode, talvez, então, tornear um pouco mais essa preocupação que você coloca aqui. Né? Como é que seria uma escola mais colaborativa? Porque ela é, hoje, profundamente rival, competitiva. E é colocada assim. Então, você vê, a escola do rico é para dizer que ele tem aqueles privilégios e vão melhorar ainda.
para ser privilegiado. E a escola do pobre, para ele saber que ele não pode ter privilégio, que ele tem que se contentar com isso aí, que esse é o lugar dele. Então não pode ser assim. Então por isso que eu estou tentando insistir assim. Esta escola tem que colaborar para que a criança mude de vida. Ela tem que um dia poder dizer para nós, olha, eu fui àquela escola, frequentei aquela escola e mudei de vida. Porque lá eu aprendi o que é que isso poderia ser. Como é que eu poderia inventar essa ideia, que tem que ser minha. Eu não posso receber de outro. A emancipação não pode ser causada de fora, assim como a aprendizagem não é causada de fora. Não existe causa de fora na aprendizagem. De fora vem mediação. De fora é ensino. Aprendizagem que é de dentro. Nós teríamos que tentar mudar tudo isso aí. Né? Então, eu acho que essa ideia da competição, do gênio egoísta, do Dawkins, por exemplo, vem muito da nossa cultura. Nós somos terrivelmente competitivos. Então, a gente põe competição em tudo. E o nosso sistema econômico é doentiamente competitivo. Então, aí é uma coisa que está além de nós. Como é que a gente vai derrubar isso? Eu não sei. Mas um dia a gente tem que derrubar isso. Porque se você olhar bem, Márcia, né, já dei atrás disso, porque eu dou curso aqui no doutorado de Direitos Humanos, e uma das coisas que me interessa, por exemplo, mostrar é quantos estão incluídos no mundo. Então, aí eu li um livro do Wolff, que é um fundamentalista do capitalismo democrático. E não sei se por um ato falho, lá, a certa altura do livro, ele diz, olha, gente bem inserida dentro do capitalismo são 16%. Se você levar em conta que dentro desses países ricos tem pobres, olha os Estados Unidos, quantos pobres tem lá dentro, isso vai a 10. Então eu acho, Márcia, que o neoliberalismo salva 10%. É uma ilha da fantasia total. É um fracasso total. Então isso um dia tem que mudar. Eu acho que a escola é uma boa ideia. Uma escola emancipatória, uma escola em que as pessoas aprendem bem, tem espírito crítico, né? Usam a pesquisa para se desenvolver, colocam boas perguntas, também não tem respostas certas. Né? Problematizar, você começou a sua fala também com isso um pouco, a ideia de problematizar, que eu acho que é uma das grandes definições de inteligência, que também é outro problema. Nós não sabemos definir inteligência, nem eu. Mas uma ideia bonita da inteligência é saber problematizar. Boas perguntas. É muito melhor que boas respostas. As boas respostas logo passam. A boa pergunta sempre nos atazanam a vida. Tá bom. Professor, eu gostaria de saber ali qual a sua impressão do nosso infográfico ali como proposta, né? Porque o senhor comentou no e-mail que tinha achado ali alguns pontos interessantes, né? O senhor poderia ali nos iluminar ali em relação ao caminho percorrido ali das ideias articuladas nesse infográfico? Olha, eu li o infográfico, achei muito interessante. Achei uma preocupação também sadia, bem posta, bem colocada, são 9 pontos, né? Então você tem os números e depois uma explicação de cada um. Eu não tenho assim nada de importante a acrescentar, Paulo. Achei uma boa proposta de vocês. Também me deu muito a impressão de que finalmente encontrei na universidade um grupo que quer colaborar dentro desse espaço da inteligência artificial, não fica só reclamando, não fica só criticando. Né? Então, porque é a nossa mania, né? Tudo então é contra, né? É porque a aula remota não presta, porque a presença virtual não presta, é porque a EAD também não presta, e às vezes tem muita razão, não é? Mas a gente também não leva em conta que aquela aulinha que não é virtual, é dada presencialmente lá na escolinha, também não presta. É uma grande bobagem a gente imaginar que só o virtual é que não presta. Eu acho que o sistema educacional inteiro não presta. Então, nós precisamos mudar isso. Então, acho que aquela preocupação de você de colocar aí que acho que são, digamos assim, 9 compromissos, né? 9 agendas de compromisso, achei excelente, achei muito bom. Eu acho que serve também muito para vocês também cuidarem das escolas,
cuidar da formação de professores, né? E também eu acho que é uma maneira de a gente começar a aprender, né, Paulo? Porque nós todos aqui somos novos nisso aí, né? A gente não tem nada definitivo, nada muito andado, nada disso. A gente é aventureiro, de certa maneira. Nós somos animados, mas ainda não andamos com o pé no chão, porque esse chão ainda não existe direito, né? Então, a gente vai tateando, vai levando. Então, achei a proposta de vocês muito boa. Queria louvar muito aquilo, gostei. É muito agradável a gente encontrar pessoas, né, que tenham um compromisso similar ao nosso, né? Então, que faz com que a gente não se sinta, não nos sentimos sozinhos, né, nesse navegar, né? De indagações ali sobre a relação da inteligência artificial com as questões da educação, né? E como que a gente pode transformar, né, o nosso universo educacional tão castigado, né, durante décadas. Às vezes, queremos acompanhar o seu trabalho lá também, na escola, com as crianças. Conversando, sim, acho que é importante a gente fazer uma espécie de rede, assim, né, de rede de apoio, né, também para a gente ir vendo o que dá certo, o que não dá certo, o que eu consegui, ou de repente não consegui também, né, porque tudo é uma grande batalha. Tá bom, mande notícias para nós. Foi uma honra, né? Reitero aqui. A gente agradece profundamente ao senhor por compartilhar o conhecimento, as experiências, a sabedoria, e por ter nos possibilitado também essas reflexões que, assim, quando a gente pensa, né? Às vezes o senhor é bem enfático. Isso é bem importante, porque nos provoca, né? Nos provoca e fala, opa, é isso mesmo, né? Quando fala, por exemplo, que a aula não ensina nada. E aí, quando o senhor também falou do celular, né? Eu fiquei pensando, eu tinha lido isso já no texto e achei bem interessante que se o professor está disputando, o menino larga o celular, né? Numa aula, alguma coisa realmente está errado com a aula. Porque aí eu fiquei pensando, eu dei muito tempo também aula de teatro, né? E hoje eu vejo as aulas de teatro na escola e ninguém está com o celular na mão, sabe? Durante as aulas de teatro. Aula de futebol também. Então, assim... Aí, tá vendo? Tem algumas aulas que eles não pegam o celular de jeito nenhum. Tá vendo? Aí, ó. Fala o que disse, é isso aí. Então, foi bem importante mesmo essa conversa, acho que a gente sai daqui assim, ainda cheio de reflexões, foi um privilégio mesmo contar com a sua presença, e como eu disse, né, nós esperamos continuar esse diálogo em futuras e breves oportunidades. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos terminar, então? Vamos, um beijo, professor, muito obrigada. Obrigada.